Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 12 das lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens. O tema da lição, Judas, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença. Lembrando que você pode adquirir o slide em PowerPoint desta e de muitas outras lições aqui no site do ebdenfoco.com. Acesse www.ebdenfoco.com e confira, além dos slides em PowerPoint da classe de jovens, classe de adultos e também do conteúdo próprio do ebdenfoco.com. Você também terá comentário em vídeo, comentário em áudio, comentário em PDF e outros subsídios em PDF também, que estará ajudando você a preparar uma aula de excelência para a sua escola bíblica dominical. Acesse www.ebdenfoco.com. Vou repetir, você tem os slides em PowerPoint para você ministrar na sua escola dominical, ou no seu culto de ensino, ou em uma outra palestra. Você tem os slides da classe de jovem, classe de adulto e conteúdo próprio do ebdenfoco.com. Acesse www.ebdenfoco.com e confira. Além disso, você terá todo um conteúdo, toda uma gama de conteúdos gratuitos para ajudar você na preparação da sua aula. Comentário em áudio, comentário em vídeo, como esse que a gente está fazendo, o comentário em PDF e vários outros subsídios em PDF e também subsídios em vídeo para ajudar você a preparar a melhor aula para a sua escola bíblica dominical. Lembrando que também na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para você adquirir o livro Os 4 Cs da Educação Cristã, que é muito importante para você que é professor. Além disso, nós temos no ebdenfoco.com uma diversidade de conteúdos para você que é professor, inclusive cursos de capacitação para o professor. Acesse www.ebdenfoco.com e confira. Vamos lá, continuando o texto do dia. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Lucas 6 e 16. Nós vemos aqui um texto em que Lucas faz questão de dizer que Judas Iscariotes foi o traidor. Aqui nós podemos deixar aqui uma deixa para o professor explorar essa ideia de que daqui a muitos anos, quem sabe quando você estiver velhinho ou até quando você morrer, qual será o seu legado, né? O legado de Judas ficou conhecido como aquele que traiu Jesus. Então nós devemos pensar em como será o nosso futuro a partir do que nós fazemos agora. A nossa síntese diz: Judas é o exemplo de que uma pessoa pode andar próximo de Jesus e ainda assim ser corrompida por seus próprios interesses. Aqui nós temos uma deixa para o professor, uma dica para o professor, que é o seguinte: adesão denominacional não é a mesma coisa que conversão. Porque nós temos muitas igrejas cheias de pessoas que até exercem ministério nas igrejas, mas estas pessoas não são convertidas, elas apenas aderiram a uma comunidade. Lembra do que Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, quando ele disse: muitos dirão naquele dia, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. E Jesus vai dizer para eles: afastai-vos de mim, porque eu não conheço vocês, praticantes da iniquidade. Aqui nós temos um exemplo clássico de Judas, de que a adesão a um grupo, a adesão a uma igreja não é a mesma coisa que conversão, que aceitar a Jesus. Isso é bom para a gente refletir sobre nós mesmos, se nós estamos apenas aderindo a uma comunidade religiosa, a uma denominação religiosa, ou se nós realmente estamos aceitando Jesus. O texto bíblico se encontra em João capítulo 13, versos de 1 a 5, depois versos 21 e 22, verso 26 e até o verso 30. Claro, você vai ler o texto na sua Bíblia e procurar as referências cruzadas que falam sobre Judas, que é muito importante. Nossa introdução diz o seguinte: estudaremos na lição deste domingo a respeito daquele que entrou para a história como o traidor, Judas Iscariotes. Como nós disse lá no texto do dia, qual será o seu legado? Está aqui uma dica para o professor continuar explorando qual será o seu legado. Como diz aqui o nosso escritor, Judas ficou conhecido na história como o traidor de Jesus. O legado de Judas para as gerações posteriores até hoje, quando nós estamos estudando, é lembrar de que ele foi um traidor. Ele esteve perto de Jesus, mas nunca se rendeu a ele
como Salvador e Senhor. Aqui, mais uma vez, nós vamos estar discorrendo sobre esses dois assuntos aqui em toda esta lição. Mais uma vez, é importante o professor explorar esta ideia de que adesão religiosa não é a mesma coisa que conversão. Judas aderiu ao projeto de Jesus de fazer parte dos discípulos de Jesus, mas ele não se converteu de verdade. Nosso primeiro tópico, Judas, um dos 12 escolhidos. Sim, ele foi escolhido por Jesus para ser discípulo. Um discípulo de Jesus. Sim, ele era discípulo de Jesus. A história de Judas se inicia, dentro da perspectiva deste estudo, claro, quando ele é chamado por Jesus para ser um discípulo. Lucas nos diz que, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Lucas 6, 12 e 13. Nós aprendemos aqui, fica aqui uma dica para o professor explorar essa ideia de que as nossas decisões, decisões importantes e decisões simples, devem ser pautadas pela nossa consulta a Deus. Jesus, antes de escolher os seus discípulos e apóstolos, ele passou a noite orando, buscando a direção do Pai. Não faça suas escolhas baseado apenas naquilo que você acha que é o certo. Busque a Deus. Nós conhecemos a mente dos jovens. Na sua maioria, são imprudentes. Então, jovens, professor, explore isso com os jovens. Antes de tomar as decisões, relacionamentos, de faculdade, empreendimento, enfim, e tantas outras coisas, busque a Deus, porque este é o exemplo que Jesus nos deixou. O nome Iscariote pode ter, segundo se entende, dois significados. Um, referindo-se à possibilidade de Judas ser oriundo de um lugar chamado Queriote, situado na parte sul da Judéia. E a outra possibilidade seria que Judas faria parte de um grupo de homens que portavam adagas, os chamados sicários. Então nós temos aqui duas possibilidades da origem do sobrenome, por assim dizer, de Judas ou Iscariote. Pode ser que ele tenha vindo de Queriote, tenha vindo, seja natural. Era muito comum que as pessoas tinham como sobrenome o fato de ser filho de alguém ou o fato de pertencer a alguma cidade, alguma região. Por exemplo, Simão Cirineu, Simão de Cirene, Maria Magdalena, Maria de Magdala, né? Era mais ou menos assim. O cego Bartimeu, Bartimeu, filho de Timeu, né? E a outra possibilidade pode ser que ele pertencesse a algum grupo. Vamos ver mais aqui na frente o que o nosso comentarista fala sobre isso para nós explorarmos. A primeira opção nos parece mais razoável, pois os relatos sobre Judas não nos mostram um homem com tendências violentas ou portando qualquer arma. Bom, ponto que nós devemos chegar aqui. Nós vemos, como eu já falei, que o fato de uma pessoa pertencer a uma determinada região, cidade, geralmente associava ao seu sobrenome, por assim dizer, né? E provavelmente, o comentarista diz aqui que provavelmente essa seja a opção mais aceitável para o Iscariotes de Judas. Mas que fique bem claro que esse não é um assunto tão relevante que vai mudar a vida das pessoas, e também a Bíblia não faz nenhuma questão de explorar isso. É interessante? Mas não é o assunto a que devemos nos deter para discutirmos. Notemos que Jesus não escolheu Judas sem antes ter passado a noite em oração falando com o Pai, ouvindo o Eterno, né? O homem que venderia o Mestre foi nomeado junto com outros 11 discípulos. E Judas Iscariotes, que foi o traidor, Lucas 6,16, infelizmente é dada essa referência acerca desse seguidor de Jesus. Vamos lá. Nós já falamos sobre o professor explorar essa ideia de que Jesus, antes de fazer as suas escolhas, estava em oração, sempre buscando a direção de Deus, mesmo ele sendo Deus, né, o Filho de Deus, o Deus Filho, ele estava em comunhão com o Pai, sempre ali fazendo a vontade do Pai, né? E outra coisa que nós vamos aprender aqui é que aquele que vendeu Jesus
era um dos seus discípulos. Ou seja, o homem é pecador, o homem é fraco, mesmo que ele esteja dentro de um grupo de pessoas onde há ali um comportamento mais aceitável, ainda assim ele é capaz de fazer o que é errado, né? Que volta lá para aquela ideia que nós já falamos. Adesão não é conversão. Tem muitas igrejas cheias de adeptos, mas não convertidos. Infelizmente, era esse o caso de Judas, né? Que tinha aderido ao projeto de Jesus, fazia parte do grupo, mas não havia se entregado de corpo e alma a Jesus. Ele andou com o Salvador, ouviu os seus ensinos, viu os milagres operados e demônios sendo expulsos. Cremos que ele estava no grupo de discípulos que voltou com alegria após terem sido enviados por Jesus de 2 em 2 e presenciaram até a libertação de pessoas oprimidas. Muito provavelmente, algumas pesquisas que eu fiz apontam, né, muitos expositores bíblicos acreditam que Judas estava junto com os discípulos, com esses discípulos que foram para a missão. Então, Judas experimentou, Judas viu milagres acontecendo. Mais uma vez fica aqui uma dica para o professor explorar. Conversão é diferente de adesão. E pessoas que apenas aderiram a uma comunidade, ela pode ver muitas coisas acontecerem, podem até participar, pessoas que se emocionam, que choram, que pregam. Mais uma vez eu volto a citar o que Jesus diz, que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. Mas ele dirá: não vos conheço, praticantes da iniquidade, apartai-vos de mim. Mais uma vez nós podemos explorar e fazer essa reflexão para nós, não é para os outros, porque nós geralmente gostamos de fazer as reflexões bíblicas numa perspectiva na terceira pessoa, não na primeira. Nós falamos: olha para fulano, para ele, olha para eles, mas não fala: olho para mim, olho para nós. Então, nessa perspectiva, eu sou um adepto ou eu sou um convertido? Isso é importante nós explorarmos. Ele teve a honra de ser uma das pessoas mais próximas do Senhor, uma oportunidade sem precedente para os nossos dias, né? Mas todas essas experiências não foram suficientes para afirmar Judas ou para fazer dele um genuíno seguidor de Cristo, né? Se você não abrir o seu coração para Jesus, se você não amar o Evangelho, você vai continuar sendo apenas adepto e não será convertido. Um homem que lidava com dinheiro. João nos fala que Judas tinha uma incumbência específica. Era o que podemos chamar em nossos dias de tesoureiro do grupo das pessoas que andava com Jesus. João 12,6 fala sobre isso. Isso nos mostra que, de alguma forma, ele tratava com questões financeiras no ministério terreno de Jesus, guardando as ofertas e doações que chegavam. Judas, então, era alguém bastante envolvido. Aqui nós vamos aprender. O fato de Judas trabalhar com as finanças, cuidar das finanças, isso aqui não tem muitas implicações, né? Mas nós vamos observar que Judas era alguém que tinha uma função relativamente importante dentro daquele sistema, e mesmo assim ele não era convertido. A relação de Judas com o dinheiro foi o ponto-chave que o levou a atrair Jesus. Foi por dinheiro que entregou Jesus aos sacerdotes. Entendemos que o dinheiro tem um poder de sedução muito forte para as pessoas que desejam ter ao invés de ser. Então, aqui sim, dá para nós explorarmos essa ideia. Por que que Judas traiu Jesus vendendo ele, trocando por dinheiro? Não era o fato de ele ser o tesoureiro. Provavelmente ele tenha se oferecido, isso aqui é uma suposição, provavelmente ele tenha se oferecido para ser o tesoureiro, porque ele via ali uma oportunidade de roubar. João deixa isso assim nas entrelinhas parecer. Quando aquela mulher lava os pés de Jesus com aquele produto lá caríssimo, ele fica revoltado e diz: por que não vender e dar aos pobres?
E João diz, e ele disse isso não porque realmente se importava com os pobres, mas porque ele era o tesoureiro e estava interessado no dinheiro. Provavelmente Judas se ofereceu para ser o tesoureiro porque ele viu uma oportunidade de pegar algum dinheiro. Não é o fato dele ser tesoureiro que transformou ele numa pessoa ruim. Provavelmente ele se interessou em ser o tesoureiro porque ele viu uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? E ele era uma pessoa cobiçosa, né? Aqui, por exemplo, o texto nos diz aqui, a relação de Judas com o dinheiro foi o ponto-chave que o levou a trair Jesus. Porque ele poderia ter traído Jesus por qualquer outras razões, mas ele traiu por dinheiro, porque ele era alguém dominado pelo dinheiro. Aqui fica uma oportunidade da gente sempre fazer aqui uma reflexão, né, querido professor, sobre o poder que o dinheiro tem sobre a vida das pessoas, que a gente tem que ter muito cuidado com como nós usamos o nosso dinheiro, que ele seja nosso servo e não nosso senhor. Entretanto, não podemos jamais dizer que quem lida com recursos financeiros será como Judas, que era desonesto. Foi o que eu disse, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não era o fato dele ser tesoureiro, não era o fato dele mexer com dinheiro que fez ele. Ele talvez quis ficar perto do dinheiro porque ele já era cobiçoso, dominado pelo dinheiro. Um ladrão. Para Judas não bastava amar o dinheiro, ele roubava valores do ministério de Jesus. Como eu disse, João deixa isso transparecer nas entrelinhas. O amor ao dinheiro deturpa até a missão mais nobre, que é a pregação e ensino da palavra de Deus e a conversão de perdidos. Nós vemos isso, muitas igrejas que viraram balcões de negócios, né? O amor ao dinheiro destes homens. Meu pastor Nilton Gonçalves, costuma dizer que Judas foi o primeiro líder dessa teologia da prosperidade, foi o primeiro homem a vender Jesus por dinheiro, a trocar Jesus por dinheiro. É uma frase engraçada, mas que traz a nós uma reflexão, né? As pessoas que fazem do púlpito da igreja um balcão de negócios estão seguindo o caminho de Judas, um traidor que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Entendemos que todo ministério necessita de recursos financeiros para subsistir, mas o dinheiro é um meio para chegar a certas realizações e não a finalidade da obra de Deus. A obra de Deus não tem como finalidade enriquecimento de pastores, enriquecimento de cantores, enriquecimento de pregadores ou de irmãos. Como uma troca, você oferece para Deus dá mais a você. Não é esse o foco do Evangelho. Mas não raro, cristãos são criticados por pregarem a respeito de finanças de uma forma pouco ou nenhuma bíblica, né? Como se o Eterno fosse um Deus disposto a dar de forma irresponsável dinheiro para os seus seguidores, né? Tem muitos pregadores da teologia da prosperidade que diz que é inadmissível que um cristão passe por necessidade. Óbvio que eu não defendo a teologia da miséria, o voto de pobreza. Não, de forma alguma. Deus sempre nos supre as necessidades, mas podemos afirmar categoricamente que o propósito do Evangelho não é dar dinheiro a ninguém, mas resgatar os perdidos. Cremos na provisão divina, mas também cremos que é preciso gerir os gastos de forma sábia, trabalhar para ter recursos e honrar ao Senhor com as nossas contribuições, né? Você entende que uma pessoa que geralmente está passando por dificuldade financeira é porque ela gerencia muito mal os seus recursos. Talvez as igrejas falhem nisso, né? Em educar os irmãos, mas talvez se educarmos os irmãos, eles não cairão no engodo de muitos pastores, de muitos líderes por aí. Por isso, povo ignorante é povo dominado, né? Talvez por isso não se ensina tanto sobre educação financeira na igreja. Você pode pensar, mas isso é uma coisa importante para se ensinar na igreja? Óbvio, Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre salvação, porque ele entende que o dinheiro é importante para manter as estruturas que são importantes para nós pregarmos o Evangelho, mas ele não pode ser Senhor das nossas vidas. Segundo tópico, Judas, o traidor. O pecado da proximidade. Além do fato de a Bíblia dizer que Satanás entrou em Judas a fim de entregar Jesus, não nos é dito outro motivo além da ganância
do discípulo. Tá? É provável que ele tivesse esperando que Jesus pegasse em armas e conduzisse Israel numa cruzada contra os romanos, ou que usasse seu poder para expulsar os invasores e restaurar a autonomia nacional que os hebreus tinham antes do período do cativeiro. Olha só, é verdade, além do fato de dizer que Satanás entrou em Judas a fim de entregar Jesus, não nos é dito motivo além da ganância, né? Os únicos motivos que a Bíblia nos apresenta, eu vou incluir mais um aqui, né, que já redunda dentro disso aí. Os únicos motivos que a Bíblia nos apresenta para Judas trair Jesus foi, primeiro, porque ele não era convertido. Segundo, porque ele era ganancioso. Terceiro, porque Satanás estava operando na vida dele. É provável que ele estivesse esperando que Jesus pegasse em armas ou que usasse o seu poder para expulsar os inimigos de Israel. Provavelmente, né, nós vemos evidências muito fortes de que os discípulos esperavam um Messias político. E Judas certamente também estava nesse conjunto de pessoas que esperava um Messias político. Provavelmente, isso aqui é uma conjectura minha, mas provavelmente Judas pensou o seguinte: eu quero um Messias político que venha nos resgatar, que venha nos livrar da opressão, que venha nos tornar uma nação independente, né? E esse Messias será o rei e eu serei o tesoureiro do reino e ficarei rico. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando Judas percebeu que isso não ia acontecer, ele então disse, mas eu tenho que lucrar de alguma forma com isso. Isso é uma ou duas possibilidades, porque Judas entregou Jesus por dinheiro, porque ele pensava em uma coisa, mas na verdade a realidade era outra. Ele pensava que Jesus era um Messias político, mas na verdade ele era espiritual, que perdoava pecados. Talvez tenha pensado que os poderes sobrenaturais que Jesus recebeu do Eterno pudessem ser aproveitados ou direcionados para finalidades nacionalistas, mas o projeto de Deus era outro. Parece até que eu estou ouvindo o nosso comentarista falar de pessoas que usam os poderes do reino de Cristo para benefício próprio. Parece até que essas pessoas são de fato discípulos de Judas. Tentado pelo dinheiro, com o coração dominado por Satanás, Judas entregou Jesus, cumprindo assim a profecia de que Jesus seria traído. Judas era um homem que poderia ser comprado. Vamos pensar nesse texto aqui, que esse texto é bem interessante. Tentado pelo dinheiro, com o coração dominado por Satanás, Judas entregou Jesus. Eu penso que a gente poderia invertir aqui essa perspectiva. Judas era dominado pelo dinheiro, por isso foi tentado por Satanás, né? Porque o coração de Judas era cheio de amor pelo dinheiro, que é aquilo que Paulo diz, o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. E isso abriu as portas para Satanás. Satanás viu no coração de Judas que quem preenchia o coração de Judas, que o tesouro de Judas era o dinheiro. Então ele percebeu que Judas podia ser comprado e usou então os meios financeiros para que Judas levasse a cabo a traição de Jesus. Vale nós explorarmos aqui, professor, o seguinte: o que está em nosso coração? O que governa o nosso coração? O que preenche os nossos corações? Isso aqui é importantíssimo, né? O escritor de Provérbios diz que de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Jesus diz que é do coração que saem os adultérios, os homicídios, é do coração que saem as mentiras, que sai, enfim, tudo aquilo que é mal. Ou seja, Jesus está corroborando com o que o escritor de Provérbios diz, de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Olha, se você não guarda seu coração, então seu coração pode estar entregue nas mãos de Satanás. Isso é bom a gente refletir. O que está preenchendo o seu coração? Adultério? Filmes imorais? Jogos? Desejos carnais? Ganância? Dinheiro? Como o caso de Judas? O que é que está enchendo, que está preenchendo, que está dominando o seu coração? Vale a pena explorar este assunto.
Os sacerdotes e doutores da lei procuravam uma chance de prender e matar Jesus. Eles detestavam os ensinos de Jesus transmitido com autoridade, né? Eles tinham o hábito de ensinar, né? Os escribas e fariseus, os doutores da lei, ensinavam de forma arrogante, e Jesus ensinava de forma humilde, mas poderosa. Eles ensinavam de forma arrogante, mas superficial, e Jesus ensinava de forma humilde e poderosa, o que atraía as multidões, e isso deixava eles enfurecidos. Eles viam as multidões seguindo ao Senhor, tinham conhecimento dos milagres realizados por ele e acharam em Judas a pessoa ideal para quebrar as barreiras que impediam seus planos de serem executados. Por quê? Porque viram em Judas um homem que era fácil de ser comprado porque amava o dinheiro. Como diz Charles Spurgeon, quem serve a Deus por dinheiro serve a Satanás por um salário maior. Então, continuando o que nós estávamos falando, vale a reflexão. O que é que domina os nossos corações? Quem é o nosso Deus? Quem é o Senhor dos nossos corações? O preço de Judas foi 30 moedas de prata. E o seu? Por que, por quem ou a troco de que você está traindo Jesus? O que é que está tomando o seu coração? Uma profecia cumprida. A palavra de Deus nos mostra que o Filho de Deus seria traído. Essa situação havia sido registrada pelo profeta Davi no Salmo 41, verso 9. Até o meu melhor amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Davi já profetizava. O Salmo registra uma traição realizada por uma pessoa próxima a Davi. E esse texto tem sido aplicado também à forma como Judas tratou Jesus. Acredita-se, né, que este texto é um texto messiânico que aponta para como Jesus seria tratado por aquele que o haveria de trair. O traidor precisava tirar a própria vida? A profecia diz que o Messias seria alvo de traição, mas não diz que o seu traidor deveria tirar a própria vida. Entendemos que Judas poderia ter um destino diferente, ainda que tenha sido instrumento de Satanás para entregar Jesus à morte, né? Judas teria que tirar a própria vida? Vamos explicar isso já na frente. Mas entendemos que Judas poderia ter um destino diferente. Nós temos aqui uma discussão sobre se Judas foi predestinado ou não, né? Ele estava ali no meio dos discípulos e por razões de que naquele momento ele deu lugar a Satanás, então ele vendeu Jesus. Não parece ser esta a linha. Parece que Judas era o elemento escolhido por Deus há muito tempo para cumprir estas profecias, para que Jesus chegasse até o Calvário desta forma. Mas, para a aplicação que nós precisamos, vamos mais para frente. Há pessoas que, como Judas, se deixam levar pelo desgosto de seus atos e encerram não apenas a própria vida, como também a possibilidade de serem restauradas por Deus. Isso sim, vale a pena nós enfatizarmos aqui. Especialmente porque nós estamos falando para jovens. Frequentemente, jovens cometem pecados. Todos nós cometemos pecados, né? Todos nós falhamos. E há muitos que, quando cometem certas falhas, entram num profundo desespero que são capazes até de tirar a própria vida. Outros que, quando não tiram a vida, mas se acham tão desprezíveis, tão incapazes, que nunca mais voltam para os pés do Senhor. Deixa eu explicar uma coisa aqui, o professor pode explorar isso no seu estudo aí. Em Cristo, através do Evangelho, tudo é possível de ser restaurado. Não há pecado que você tenha cometido, com exceção do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, mas quando você chega a esse ponto, você já não tem nenhum temor, não tem arrependimento, nem sequer remorso. Mas fora isso, não existe um pecado que seja que possa ser terminantemente a causa do seu fracasso. Sempre há a possibilidade de restauração. Jovem, professor, explore isso com seus alunos. Sempre há a possibilidade de restauração em Cristo Jesus. Terceiro tópico, como Jesus tratou Judas. Isso aqui é interessante. Jesus o amou até o fim. A declaração de João 13:1 mostra que Jesus não fez acepção de pessoas, mesmo sabendo que Judas o trairia. Isso é muito interessante.
ele não tratou Judas de forma diferente da forma que tratou os demais discípulos naquela noite. Olha que interessante. A traição de Judas não mudou a atitude de Jesus, do Senhor, em relação a ele, nem fez de Jesus um traidor. Olha só, vamos pensar aqui. Jesus sabia que Judas seria o traidor. Jesus sabia as consequências do ato de Judas, mas ele não o criticou, ele não o puniu e ele não o rejeitou. Ele não foi com 4 pedras, ele não vingou, né? O exemplo de Jesus aqui para nós é perfeito. Por mais que as pessoas intentem o mal contra nós e que a gente venha a saber disso, ou que o mal aconteça e a gente venha a saber depois, não é função nossa punir essa pessoa. Não é função nossa fazer vingança contra essas pessoas, odiar essas pessoas. A justiça de Deus cuidará de tudo isso. Judas traiu Jesus. Jesus não retaliou. Foi à cruz, padeceu. Graças a Deus, porque, como diz o profeta Isaías, as suas pisaduras nos trouxe cura. Mas a justiça de Deus está sobre Judas. Mesmo Jesus sendo Deus, ele não puniu Judas naquele momento. Nós também não podemos agir de forma vingativa. Fica a dica, professor, para explorar esse tema. É preciso lembrar de que os demais discípulos deixaram Jesus sozinho. Não deram assistência ao Senhor quando esse foi preso. Ainda assim, eles foram trazidos de volta à comunhão com o Senhor. Lembra do que eu falei agora há pouco? Não há pecado, com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é uma questão que não está nem dentro dessa perspectiva aqui. Não há erro, não há pecado que não possa ser restaurado. Mesmo os discípulos, mesmo Pedro, que negou Jesus, outros discípulos que abandonaram, fugiram, foram covardes, ainda assim foram restaurados à comunhão. Você só precisa olhar para Jesus, que tudo vai mudar. Até Pedro, que negou Jesus diante das pessoas, foi restaurado e posteriormente cheio do Espírito Santo no Pentecoste e muito usado por Deus, como nós falamos. Jesus deu a ele a ceia. É preciso deixar claro que Jesus deu, com seu exemplo, a oportunidade para que Judas se arrependesse. Essa é uma questão complexa que muito se discute e há muitos e muitos séculos se discute, né? Havia possibilidade de arrependimento para Judas? Os arminianos vão dizer que sim, os calvinistas vão dizer que não, porque Judas nunca foi crente e que ele havia sido predestinado a isso. Enfim, nós não vamos entrar nesse contexto aqui, porque essa é uma discussão que tem séculos e ninguém nunca chegou a uma conclusão, cada um tem a sua posição e não vai fazer nenhuma diferença essa discussão aqui. A forma como Jesus tratou o seu discípulo deve nos desafiar como exemplo. Como eu já falei agora há pouco, né? Jesus não retaliou, não procurou vingança, não criou ódio, não guardou mágoa. Jesus o amou até o fim. Lembra disso. O professor pode explorar isso com seus alunos, né? Que o nosso exemplo, que o exemplo de Jesus deve impactar a nós. Que ainda que nós sejamos perseguidos, sejamos ofendidos, que soframos o dano, mas jamais venhamos agir como ímpio, que venhamos agir como Cristo. Jesus lavou os pés dele, João 13:12. Jesus não deixou de fora seu traidor, dando-nos uma lição de humildade e de liderança servil. Ele sabia que Judas o trairia e por isso disse: ora, vós estáis limpos, mas nem todos, né? Lá naquele processo do lava-pés, quando Pedro disse que jamais ia permitir que Jesus lavasse seu pé, Jesus disse que era preciso, né? Ele tinha que deixar. Então, e Jesus explica lá, aí Pedro sempre foi e diz: Senhor, então lava o corpo todo. Jesus então diz para Pedro: olha, Pedro, vocês já estão lavados, só precisa lavar os pés. Quem já está lavado só precisa lavar os pés. Agora há um de vocês que ainda não está lavado, que nunca foi lavado, né? Jesus sabia do caráter de Judas, mas ele estava ali para cumprir o propósito. Por isso que eu acho que, é minha opinião pessoal, que eu acho que o destino de Judas havia sido traçado há muito tempo. Judas, consumido pelo seu desejo de dinheiro, teve seus pés lavados, mas sua alma ainda estava contaminada. Mais uma vez, nós podemos aqui explorar essa ideia. Rituais religiosos não
nos perdoa de pecado, né? Judas foi lavado, mas ele não foi perdoado, porque não arrependeu, não deu lugar para Jesus. Somente o servo de menor importância lavava os pés das pessoas que chegavam na casa. As estradas poeirentas da Palestina deixavam os pés sujos e, junto com o cansaço natural da caminhada, deixavam os pés com um aspecto ruim para os viajantes. Era nesse contexto, então, o lava-pés. Ter seus pés lavados trazia alívio da caminhada e limpeza para os pés. Somente após ter ceado e ter seus pés lavados por Jesus é que Judas foi consumar a traição. Depois de um momento de comunhão, depois de um momento de demonstração de afeto e amor, aquele que nunca amou Jesus, mas sempre amou o dinheiro, foi cumprir a sua missão. Então, nossa conclusão: Judas poderia figurar entre os apóstolos na história da igreja. Poderia ter visto o Senhor ressurreto, poderia ter sido batizado no Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas entrou para a história como um traidor e seu nome representa ainda hoje essa imagem. Só procurar nos dicionários, a maioria dos dicionários vai estar lá Judas, o traidor. E volto a lembrar aqui, aquilo que nós falamos lá no início, que o professor pode explorar, né? Qual será o seu legado? Quando você casar, ter filhos, quando você envelhecer, quando seus filhos lembrar de você, eles vão lembrar do seu legado. Qual o seu legado? As pessoas que conheceram você vão falar do seu nome e dizer qual o seu legado. O legado de Judas é lembrar dele como um traidor. E você? E nós seremos lembrados como? Os demais discípulos também deixaram a desejar quando abandonaram Jesus em seus últimos momentos de vida, mas foram trazidos de volta à comunhão pelo próprio Messias ressuscitado. Porque eles estavam num momento de pânico e eu posso considerar que é natural, num momento de muito estresse, de medo, a gente fazer essas fugas. Mas, lá no fundo, aqueles discípulos amavam Jesus. Apenas Judas perdeu tais oportunidades, não apenas por ter traído Jesus, mas também por ter dado fim à sua vida. Que possamos entender que em Deus sempre há restauração. Lembrando disso, desde que tenhamos fé para crer no perdão que Ele nos concede e abandonar aquilo que lhe desagrada. Sempre há possibilidade de restauração. Eu não sei o que foi que você fez, professor, explore isso com seus alunos, aconselhe seus alunos. Não sei o que vocês fizeram, mas sempre há possibilidade de restauração pela fé em Cristo Jesus. Muito bem, então chegamos ao final do nosso comentário desta lição. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.